Bom dia, capítulo 7 de Mateus. Hoje nós vamos começar essa aula. Ele diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o teu arqueiro. Então, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Desculpa, vou repetir isso aqui. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e, voltando-se, vos despedace. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vamos parar até aqui, até o 15. Vamos explicar até o 15, para a gente não avançar muito. O primeiro, ele vai falar sobre o julgamento. O que é um julgamento? Hoje a gente tem o conceito de dizer assim, preconceito, pós-conceito, enfim. Você já olha para a pessoa na rua, você já sabe que ela é pobre, já sabe que ela é rica pelas vestimentas, pelo carro que está usando. Você já sabe assim, no seu ambiente isso é normal, você andar na rua e observar as coisas em sua volta, até por conta de segurança, por conta de, né? É importante você observar. Mas esse julgar aqui que ele está dizendo, são julgar as atitudes. Por quê? Porque muitas das vezes a gente é mais rápido de julgar as atitudes do próximo do que a nossa mesmo. E é isso que ele fala. Ele está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. É o princípio ali do versículo. E diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Mas no versículo 3 ele está dizendo para a gente observar o arqueiro que está, a trave que está no nosso olho, do que o arqueiro que está do irmão. A questão é a seguinte,
Você acorda hoje pensando o que você é para Deus. Porque, tipo, a gente conhece a Deus. A gente conhece a Deus. E Deus, o que Ele conhece de nós? Qual é o sentimento que Ele tem por nós? Por quê? O que acontece? O Pai e Deus, eles têm que saber onde está o filho. Fato. Fato. Um filho de 2 anos, o pai sabe onde o filho está. Um filho de 18, que já está saindo mais, não sabe tanto. Relação de Deus é isso. Quando a gente é novinho, na fé e tudo mais, Deus sabe onde a gente está. Só que é bom, quanto mais a gente crescer, a gente avisar a Deus: Deus, ó, tenho essa dificuldade. Deus, eu tenho esse problema. Tem um relacionamento com o Pai. Por mais que Ele é Deus, Ele sabe. Mas, vamos lá. O que você prefere? Ter um relacionamento com teu chefe na empresa mais distante ou mais próximo? Assim, eu acho que mais próximo é melhor, né? Porque quanto mais próximo do chefe, menos risco de você ser mandado embora, porque ele sabe a forma que você é. Então, se ele não gosta de você, ele vai te mandar embora, mas eu acredito que próximo ali ele tem uma liderança mais direta, vamos botar assim. Acho que Deus é a mesma coisa. É conversar com Deus, é criar uma intimidade e dessa forma você conhecer mais a Deus, porque Deus é um mistério. Mas sem muitas delongas, a gente repara no nosso olho primeiro. A gente não pode desfocar daqui do texto. Vamos reparar no nosso olho primeiro, na trave que está no nosso olho, nos nossos problemas. E sim, tentar resolver, não sozinho, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda dos irmãos. E sim, se puder ajudar o irmão que está precisando de ajuda a tirar o arqueiro que está no olho dele, vou fazer. Mas ele vai dizer assim, não, tirar primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Eu não vou deixar o arqueiro no olho do meu irmão, se ele está com dificuldade. Isso é amor, amor ao próximo. O 6, ele vai dizer assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. O que é isso? É certo que quanto mais virtude a gente procura, mais virtuoso a gente fica, correto? Mais santidade a gente procura, mais santo a gente fica. Mais pederastia, prostituição a gente procura, mais lascivos a gente vai ficar. Mas se a gente procurar deuses, a gente vai virar idólatra. Se a gente procurar dinheiro, a gente só vai falar de dinheiro. Então, tipo, o que a gente procura, a gente acha, né? E a gente acaba se tornando aquilo que a gente tanto buscou. Dessa forma, o que ele está dizendo aqui? Se você tem algo santo, o que é algo santo? É a virtude, o caráter, os valores a qual a gente aprendeu. Valores esses como honra, dignidade, respeito, temperança, os frutos do Espírito. Tudo isso faz com que a pessoa seja virtuosa. A paciência. Porque eu vou utilizar da paciência para uma pessoa que não quer me ouvir. Exemplo, eu quero ser paciente com aquela pessoa que ela está desesperada, gritando e tudo mais. Eu posso ser paciente.
mas eu percebo que ela está precisando da minha ajuda e ela não quer me ajuda. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho que ser paciente nessa situação para ajudar ela não quer me ajuda. E vai passar anos e anos e ela não vai querer me ajuda. Eu vou querer tentar ajudar ela? Eu não consigo ajudar ela. Ela não quer ajuda. Então, para que eu vou utilizar da ajuda que tenho para ajudar ela que não quer, em vez de ajudar aquele que está do lado e querendo ajuda? Exemplo. Vamos por algo bem simples, um exemplo bem simples. Eu tenho uma comida. E aí tem um mendigo na rua, ele tá muito ruim, muito drogado, e ele não quer comida. E eu quero dar para ele, mas ele não quer. E tem uma pessoa do lado que também é mendigo, tá com a família. Eu vou dar a comida para quem? Para aquele mendigo que tá com a família e quer comer, do que para aquele que tá drogado. Isso é não dar pérola aos porcos. Porque a ajuda que você tem é para pessoa específica, não é para qualquer um. O respeito que você tem não é para qualquer um. Por quê? Porque existem pessoas que não querem ser respeitadas. Existem pessoas que estão tão transtornadas que elas fazem um domingo perfeito virar imperfeito, sabe? Aí eu acho que é isso que esse versículo 6 está querendo dizer. Não deixe aos cães coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Né? Vamos lá. O 7, pedir, se dar-se-vos-á. Tem que saber pedir. Você precisa saber pedir. E muitas das vezes a gente não sabe o que Deus quer para nós, mas Ele conhece o futuro. Então você pede a Deus a sua maneira e no final fala assim: Deus, esse é o entendimento que eu tenho. E peça entendimento do que Ele quer, porque Ele sempre quer o melhor para a gente. Peça entendimento do que Ele quer. E outra, Ele quer moldar o seu coração para saber se diante da dificuldade você vai ter força para continuar usando dos mandamentos, do caráter que ele colocou em você, né? Então, situações na vida acontecem para que a gente venha a ser moldado. Quer ver por que ele quer algo bom para nós? Que ele diz aqui: qual dentre vós é o homem que, o filho lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E aí ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. É interessante que se você pede a Deus: Deus, eu estou com dificuldade nisso, Ele vai providenciar algo. Claro que não vai ser fácil. Ele não vai chegar e vai te dar algo fácil a ponto de você torrar tudo que Ele está te dando. Não, pô. É difícil, é com dificuldade, é passando por situações, é passando no meio de problemas e com pessoas, não só com material, mas com pessoas, né? A comunicação, a conversa entre pessoas de trabalho, entre pessoas da família. É importante demais você ter uma conversa com adultos, pessoas com mais velhas, pessoas que passam pelas mesmas situações, pessoas que ou já passaram. É importante demais, né? Essa semana passei por um problema no trabalho, ao qual não soube resolver, e hoje
ontem eu conversei com meu cunhado e falei com ele a situação e ele falou, é, é, é assim, 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 assim. Ele abriu meus olhos. Ele falou, você tá com dificuldade nisso aqui. Você tá com dificuldade nisso. Porque nós, mesmo crescidos, mesmo adultos, a gente tem dificuldade nas coisas. Claro que temos. Mas é bom a gente conversar com Deus, conversar com os pais, conversar com a esposa, com os amigos e selecionar. Eu digo assim, por quê? Porque os amigos, existem vários tipos de amigos. Você tem que observar aquele amigo que vai crescer junto contigo. Antes de você escolher a esposa, você tem que escolher aquela que vai somar contigo, para crescer junto contigo. Você tem que, os pais que você tem que agradecer a Deus, e mesmo com todos os defeitos, eles te criaram. E você tem que trabalhar para que na velhice deles, você os ajude. Porque um dia você vai precisar da ajuda, né? Porque todos nós vamos ficar velhos, né? Aqui, ó, o versículo 12, ele vai concluir isso. Ele diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. O que é isso? Eu aprendi na escola, né, a questão do respeito. Tipo assim, eu não posso sair julgando a pessoa porque ela é de outra religião, porque ela usa um certo tipo de roupa, porque eu não fico com a cara dela por causa daquilo. Não. Você está inserido numa sociedade, naquele meio ali, na escola, na sua sala de aula, no seu trabalho. Tem que fazer com que aquele ambiente seja agradável, independente de qual pessoa seja ali. Porque no final, todos nós morreremos. Todos nós somos iguais. Todos nós desejamos as mesmas coisas. Qual é o desejo do ser humano? É ser rico, poder viver um domingo todo dia, de segunda a segunda, domingo, onde existem pessoas que vão te servir e você não vai fazer nada e simplesmente você vai criar o seu hobby ali. Eu vou começar a ir para academia, vou começar a ir para praia, vou comer aonde eu quiser e não vou estar nem aí para dinheiro porque dinheiro eu tenho, e vou ter vida eterna. É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Só que não é assim. Nós somos provados, nós somos humilhados, nós somos diversificados também. Porque não existe só um ser humano, existe vários tipos de ser humano inclusos numa sociedade, ao qual precisamos trabalhar a harmonia, o respeito, né, e tudo mais. Então, diante disso, você precisa dar às pessoas aquilo que você quer receber, porque alguém vai te dar. Se você parar para pensar assim, não vou fazer porque isso aí eu não vou receber de volta. Errado. Você tem que fazer sem esperar receber de volta. Mas você tem que fazer de uma maneira com que você queira receber. Por exemplo, vamos lá. Você tem muito dinheiro. E você sabe que o teu vizinho está passando dificuldade. Não vou nem falar a pessoa de fora não, vou falar teu vizinho. Está passando por dificuldade. Você vai fazer uma compra para ele. Você vai comprar qual tipo de café? Pilão ou um que você nunca ouviu falar? Você vai querer comprar um pilão, um Três Corações ou qualquer outro lá que seja uma marca mais conhecida. Agora, você não vai comprar um café que você nunca ouviu falar.
Por quê? Porque você espera receber isso também. Então, para melhorar, você vai comprar dois. Você vai comprar um três corações. Se você gosta de três corações, você vai comprar um três corações para você e um três corações para ele, né? Claro, de acordo com a sua condição. Se você tem condição de comprar, correto? Às vezes você tem condição de comprar um três corações. Aí o erro tá aí. Você vai comprar um três corações e um que você nunca ouviu falar. O que tu vai fazer? O que a maioria faz? Pega os três corações, deixa para você e o outro você dá para ele. Não, seja ao contrário. Dá os três corações para ele e pega o outro para você. Isso é um amor imensurável, a qual Cristo morreu por nós, né? Cristo, ele morreu por nós, por esse amor. Um amor que, tipo assim, ele não mediu, né? Ele não mediu o amor dele. Ele simplesmente amou e foi. E ele não precisa amar, mas ele amou. Ele não precisa amar, mas ele amou, né? Ele morreu na cruz por nós, nós pecadores, homens piores do que os homens de Sodoma. Por que eu digo isso? Porque nós, homens, somos pessoas que o ser humano, ele é um ser humano, ele é o cara que só vive pro desejo dele. A visão dele é só o desejo dele e acabou. Mas não é assim, né? Não podemos viver para o nosso desejo. Nós temos um propósito de vida. Propósito de vida. E esse propósito de vida, ele inclui viver harmoniosamente, né? Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Ele vai dizer sobre uma parábola da porta estreita e porta larga. Por quê? O que é isso? Aqui, ó, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. Porém, a porta estreita é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontra. A porta estreita é que leva à vida. Por que a vida é tão difícil? Porque quando você faz algo honroso, algo virtuoso, é trabalhoso. Uma empresa telefônica com aquelas torres gigantes que tem ali quando você viaja nas estradas, aquela torre não chegou ali sozinha. Aquela torre demorou para chegar ali. Mas ela, quando você passa, você vê. Então, uma árvore, ela não cresce do nada e se fixa ali aguentando ventos e tempestades. Não, ela passou por dificuldade. E uma das maiores dificuldades dela não é vista, mas é a raiz crescendo. E a raiz cresce para o fundo e ninguém vê. Então, quando você pensar que você está longe do seu objetivo, comece a trabalhar longe dos holofotes. Porque longe dos holofotes é que faz você crescer. E se pergunte, eu estou indo para o caminho certo? Eu estou estudando certo para esse concurso? Eu estou estudando certo para esse objetivo? Será que Deus vai me honrar? Pergunte. Não se frustre se você não conseguir. Mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Não posso dizer. Agradeça a Deus por todos os processos. Agradeça a Deus pelos processos mínimos. Agradeça a Deus pela vida que você tem, pela saúde, pela família, pela comida de cada dia. Agradeça a Deus pelos processos mínimos. Sabe por causa de quê? Porque são os mínimos detalhes que levam a pessoa a ser grande. A maioria aqui sabe das histórias
do começo do McDonald's, do começo do KFC, do começo do Google, começou numa garagem, sabe? São mínimos detalhes. E esses mínimos detalhes é a porta estreita, porque nada é fácil, nada começa fácil, tudo é difícil. Quando se é fácil, você está indo para a perdição, porque larga é a porta que leva à perdição. Se for fácil, tem alguma coisa errada, sabe? Temos que pedir a Deus discernimento, entendimento, conhecimento, porque isso vai te ter um senso crítico para viver. Sabe por quê? Olha só, ele vai dizer aqui no 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que é isso? Se lembra que quando eu falei que o crescimento ele é no seu íntimo, no privado, no particular? Não falei com essas palavras, mas acho que é isso que deu para entender. Porque a raiz, ela cresce e ninguém vê. Aí é que tá. Observe as pessoas que estão no holofote. Observe as pessoas que estão no topo hoje da sociedade, onde é conhecido por todos. Observe bem elas. Por quê? Porque a raiz delas foram crescidas lá atrás. E essas raízes podem ser ruins ou pode ser mal, ou pode ser boas. Ruins ou boas, as raízes. E essas raízes, elas dão frutos. Frutos maus e frutos bons. Devemos observar para saber se eles não são lobos vestidos de cordeiros, tentando te enganar para que eles continuem no poder. O que é continuar no poder? São os falsos profetas falando sobre dinheiro para se sustentar, amando de fé alheia. Porque a maioria está sem o conhecimento da palavra, né? O que é mais fácil? É você juntar um grupo de pessoas, pegar um dinheirinho de cada um, R$10 de cada um, vamos ali comprar uma cesta básica e vamos abençoar o irmão. Vamos ali comprar o gás e vamos abençoar o irmão. Eu acho que assim é a vida daquele povo do princípio do Evangelho, da época de Paulo, da época de Pedro, né? Que eles juntavam todo mundo ali, vendiam as terras, o dinheiro, ajuntava e distribuía para todo mundo. Hoje não é assim. Hoje a gente não ajunta e distribui, a gente ajunta e deixa, né? A gente ajunta o dinheiro em um certo lugar e deixa lá e as pessoas em volta passando necessidade. Não devemos ser assim. Não devemos ser assim. Devemos ajudar o próximo, né? Aí diz aqui: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Né? Você não pode colher goiaba se você plantou laranja, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, né? Devemos pedir a Deus conhecimento para não ser enganado pelas astúcias e mentiras do inimigo,
que usa-se desses falsos profetas para acabar com a sua vida. Ele te manipula de uma certa forma de que ele vai se dar bem e você vai se dar mal. Estamos inseridos numa sociedade, que não é só de coisas boas, não. Não é só de pessoas boas, não. Sabe? São pessoas desonestas também. São pessoas falsas também. E temos que pedir a Deus para afastar essas pessoas de nós. Você pedindo a Deus para afastar essas pessoas, e pedindo a Deus para que pessoas boas elas se acheguem a você, esse é o caminho. Porque diz aqui: batei, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Se você bate na porta do teu vizinho de madrugada, eu tenho certeza que ele vai abrir, porque se ele ouvir, ele vai abrir. Porque ele vai se desesperar, ele vai falar: acontecendo alguma coisa. Se você pedir a Deus um emprego, ele vai te dar. Só que tem um porém, você tem que ser específico. Pede a Deus um emprego de tanto valor. Deus, eu estou precisando de um emprego desse valor aqui, porque esse valor aqui é o que me supre. E ele vai te dar. Eu quero a Deus, eu quero um emprego que trabalhe de segunda a sexta. Deus, eu quero um emprego que trabalhe 2 vezes na semana. Ele vai te dar, mas ele vai te capacitar primeiro. E muitas das vezes demora. Quanto mais o nível que você pede a Deus, mais o nível de capacidade ele vai te dar. E não é fácil, ele não vai chegar do nada e... Deus, eu quero ser o gerente daquela loja. Não é do nada. Você pode até ser o gerente daquela loja. Mas antes disso, assim, você pode... O patrão, o dono da loja, pode te colocar como gerente. Mas para você chegar ali, vai ser cobrado como gerente. E aí você vai ter que ter algum curso, você vai ter que ter alguma coisa, ou já vai ter começado desde lá de baixo da empresa. Começado como o caixa, o empregado mínimo ali, né? Ou seja, porque o gerente, ele é o cara que sabe que tudo que acontece em volta. Se ele é o cara que sabe tudo que acontece em volta, ele começou de baixo, ou ele já tem os cursos necessários para ser o gerente. De qualquer forma, é capacitação. E Deus te capacita para isso. Deus ainda vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Além de ter buscado os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e pedido a Deus por eles, você também tem feito a vontade do Senhor? Por quê? A vontade do Senhor é na vontade do Senhor que a gente prospera. E vamos lá. Em qual local você vai encontrar palavras de vida eterna? Eu não quero fazer de Deus aqui uma moeda de troca, não. Não, pelo contrário. Mas eu estou enfatizando aqui a obra do Senhor. Que Ele morreu na cruz por nós, deu seu Filho unigênito para que Ele morra na cruz por nós por amor da nossa vida. E a nossa vida, ela é boa através de Cristo, através de Deus. Porque se a gente se afasta de Deus, a gente se torna as nossas concupiscências, as nossas vontades, os nossos desejos, que não são bons. Nossos desejos são de vícios, nossos desejos são de problemas psicológicos, problemas de todos os tipos. Nós não temos o caminho da vida eterna. Nós não nos saciamos por completo. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Nós não sabemos quantos fios de cabelo temos na cabeça. Então, buscar a Deus é a solução. Por amizade a Ele, para que conheçamos a Ele como Pai, como amigo, como irmão. Não importa qual é o relacionamento que você vai ter com Deus, mas tenha algum relacionamento. Não importa como você vai enxergar Ele, se como Deus, se como Pai, se como irmão, se como amigo, se como santo, que é o que Ele é, mas tenha algum relacionamento com Deus. Porque você tendo um relacionamento com Deus, o meio à sua volta automaticamente vai mudar. Aqui no 22 vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Procure saber se a tua iniquidade está te afastando de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina, portanto lhes ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O que é isso? Não seja uma pessoa que vai ensinar as outras. Se você tem um conhecimento da palavra, não seja aquele que vai ensinar para interesse próprio, mas que seja o interesse do todo, do geral, né? É muito feliz você buscar a Deus e ver que a sociedade à sua volta está melhorando. Onde você comprou a tua casinha que era um valor X e aumentou o valor, está valendo mais. Isso é gratificante porque o ambiente em sua volta não está degradando. Pelo contrário, está melhorando. Você buscar a essência de Deus, buscar o juízo, buscar saber o que está acontecendo à sua volta, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas que preferem se embebedar, não saber o que está acontecendo, perder o juízo, perder a razão. Aí ocorrem-se brigas, ocorrem minimizades, dissessões, sabe? Busque a essência, busque Cristo. E Ele vai vos ensinar sobre como viver harmoniosamente, como viver, como conversar. Eu tenho dificuldade em comunicação, mas se Deus quiser eu vou ter uma boa comunicação. Bem, eu quero agradecer aqui. Esse foi o estudo do capítulo 7. Foram quase 40 minutos. E é isso.
Qualquer coisa, mande mensagem, né? Qualquer dúvida, mande mensagem. Leia você também na tua casa, porque eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. A palavra do Senhor, ela sempre edifica, sabe? Meu intuito aqui é edificar. Não é para vanglória minha, não, é para edificar. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, porque ela edifica pessoas. Ela transforma o coração. Ela dá razão à vida. Ela elimina qualquer tipo de depressão, ansiedade. Não, ela faz com que a gente viva em paz. Esse é meu intuito, né? Observe sua vida e pergunte a Deus qual é o sentido dela, porque Ele vai te dar um bom dia e uma boa semana.